Eu até escrevi um artigo essa semana dizendo o seguinte: o César Benjamin publicou na Folha de São Paulo um artigo em que ele conta que em 94 ouviu o Lula se gabar de que quando ele estava preso na cadeia, ele disse, eu não aguentaria ficar preso muito tempo na cadeia, porque literalmente não vivo sem buceta. Eu estou podendo compreender, mas por falta do referido órgão feminino, ele tentou estuprar um rapaz dentro da cadeia. Então, o Reinaldo Azevedo, que é meu amigo, com todo respeito, que não é um cara que não tem cumplicidade nenhuma com o mal que está acontecendo no Brasil, ele começa o artigo dele dizendo assim: eu não tenho nada a ver com a vida privada dos políticos, a não ser quando elas contrariam os princípios pelos quais eles dizem lutar. E mais adiante ele coloca lá o César Benjamin como sendo um adversário respeitável com o qual se pode discutir civilizadamente. Eu digo, olha, o que significa isso aí? Isso significa total falta de sensibilidade moral para julgar a coisa na sua verdadeira gravidade. Você estuprar um prisioneiro na cadeia, tentar estuprar um prisioneiro na cadeia diante dos outros prisioneiros da mesma cela e num edifício de propriedade do Estado, não é vida privada. É um crime, tentativa de estupro, cometido diante de testemunhas e num prédio do Estado. Então por que fica essa atenuação de vida privada, não falo da vida privada? Não há nada de vida privada nisso aí. E segundo, esse seu César Benjamin, ele ficou sabendo da coisa em 94. O que ele fez? Saiu na primeira delegacia e falou: acabo de ouvir uma confissão de crime e tenho aqui denunciar. Então, você tem que abrir um inquérito, tem que chamar a vítima, tem que chamar a testemunha e tem que esclarecer isso aí. Foi isso que ele fez? Não, ele escondeu, porque isso podia queimar a reputação dos partidos de esquerda. Passados 15 anos, o que aconteceu? Aconteceu que o partido dele, o PSOL, agora tem interesses antagônicos aos da candidata lulista, Dilma Rousseff. Então, daí ele vai na Folha e denuncia aquilo que ele soube em 94. Se ele tivesse contado isso antes, o Lula jamais seria presidente da República. Não seria nem candidato. Esse homem podia ter mudado o curso da história do país. Mas não interessava a esquerda. Eu digo, o Reinaldo Azevedo, que é evidentemente um homem bom e frequentemente um homem lúcido, ele não percebe a gravidade do crime do Lula e não percebe a gravidade do crime do César Benjamin. César Benjamin é tão ruim quanto o Lula. Ele ajudou, pela sua omissão deliberada e constante e repetida durante 15 anos, um estuprador a se tornar presidente da República. E agora vem fazer de conta que é o denunciante corajoso, moralista, que está chocado com o comportamento do outro. E só está fazendo isso porque agora ele está no PSOL e está contra a Dilma Rousseff, candidata lulista, então ele não quer. Então agora a denúncia se tornou politicamente conveniente. Então, veja o ponto em que esse país baixou, minha gente. Em que não só essas coisas acontecem, mas que, vamos dizer, o jornalista, o comentarista mais hostil ao governo, que tem na grande mídia, não é capaz de perceber a verdadeira gravidade do que ele está falando. Ele atenua tudo, sem querer, mas atenua. Se nós continuarmos arrumando desculpinha para fazer certas concessões que são desnecessárias, são autodestrutivas a longo prazo, parecem vantajosas na hora, mas a longo prazo não são, se a gente continuar com isso, nós estamos aceitando essa degradação. Nós queremos ser governados por um estuprador. Queremos ser governados por bandido. Nós queremos ser roubados, nós queremos ser assassinados, nós queremos que tomem tudo que... Nós queremos, nos deem tapa na cara, nos cultos, e nós ainda vamos dizer, sim, senhor, excelência. No Brasil, é claro, o empresariado nacional inteiro é culpado disso. Assim, tem uma ou duas exceções. Então, existem certas manifestações da degradação humana que são invisíveis ao americano europeu. Ele não percebe aquilo porque ele está fora da possibilidade dele. Quando eu contei aqui para alguns americanos a história do Lula com as cabritas e com o personagem, o companheiro de cela que ele diz que estuprou, os americanos não entendiam nos primeiros momentos.
porque aqui o máximo que aconteceu foi o Bill Clinton com a Mônica Lewinsky. Agora, cabritas, meu filho, jumentas. É evidente que qualquer pessoa aqui que tem uma relação com a jumenta ou com a cabrita, mesmo na infância, será imediatamente submetida a tratamento psiquiátrico. A família vai ficar alarmada, vai dizer, esse menino tá louco. E quando o Lula deu aquela entrevista, né, dizendo, que bom, antigamente nós tínhamos mais liberdade, nós podíamos comer cabritas e jumentas. Então ele está, vamos dizer, proclamando que numa certa área do Brasil, pelo menos, quer dizer, a loucura, o sintoma psicopatológico era admitido como normal. Isso aí não tem jeito de você meter na cabeça de um europeu ou do americano. Ele nunca vai entender isso aí. O dia que ele entender isso, ele terá se rebaixado, ele terá admitido essa hipótese. Agora, se você admite como hipótese viável ter relações com jumentos e cabritas, por que você não há de estuprar um ser humano? Já é um upgrade, né? Veja, o sujeito que comia cabritas, agora está comendo gente. Não é um upgrade, ele está mais próximo da normalidade do que estava antes.